bem-vindos a mais um programa aqui do Ateliê Arte Coisas. Quinta-feira, final de tarde, hora de artesanato com a gente. E eu tenho certeza que vocês vão amar o passo a passo de hoje, que é ressignificar uma latinha de atum e transformar nessas doçuras aqui de potinhos. Tenho certeza que você tem aí na sua casa, senão também é só guardar. E aí a gente vai oferecer mais produtos aí para vocês incrementarem e tornarem essa peça tão charmosa como essas daqui. Bom, lá no nosso site vocês encontram todos os produtos que eu utilizei nessa aula, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Então, direto dos nossos estúdios, eu te convido a assistir essa aula aqui comigo e compartilhar muitas dicas. Bora lá! Oi! Então vamos começar com a lista de materiais. Então, para o nosso passo a passo de hoje, a gente vai precisar de uma latinha de atum. Se a sua tiver aquele rótulo que solta, pode também fazer a retirada do rótulo, tá? Vamos precisar então das bolachinhas de 8 cm e 6 cm, que vocês encontram, é claro, aqui no Ateliê de Coisas. Vamos precisar também do puxador de metal, também ferramenta que a gente encontra aqui, e também das cores. Hoje eu escolhi a Chalk na cor floresta, que é um tom de verde super bonito, que tá usando muito, e também o Chalk branco, pra gente fazer a nossa técnica de chuva americana. Vamos precisar do Betume Colors, e a minha escolha de hoje foi o Black Grape, que é um tom mais avermelhado, muito bonito, e verniz acrílico brilhante. Vamos precisar também de cola e alguns apetrechos que a gente vai utilizando aí no decorrer da nossa aula, certo? Uma proposta fácil, que traz aí a sustentabilidade e vocês vão ver que é uma delícia de fazer. Então eu vou começar com a pintura da minha latinha, que eu deixei aqui separado. Já meu bolinho, meu pincel, e a gente vai começar de dentro para fora, tá? Então, tinta Chalk, como eu já trouxe para vocês, é uma tinta própria que vai direto, né? Sem precisar fazer o uso de primer. Uma tinta de alta cobertura. E a gente vai começar então pintando com o pincel os cantinhos. E depois com um rolinho para uniformizar, tá? Essa parte que normalmente tem aqui quando sai a tampinha, a gente não vai amassar porque a gente vai precisar dela para fazer a base, né, para nossa tampa de MDF. Então, nesse primeiro momento da pintura, a gente vai tomar cuidado com esse espaço, mas depois, com as outras camadas, com o verniz, ela vai perder essa ponta do metal, tá? E depois, para finalizar, a gente também vai passar uma parafina. Então, isso vai também dar uma proteção a mais para o nosso projeto, tá? Então, ó, vou fazer a parte interna. Normalmente 2 camadas, já fica bem uniforme dessa tinta. E eu gosto muito de uniformizar a pintura com um rolinho de espuma. Vou fazer essa base. Vou utilizar o secador, para a gente ganhar mais tempo aqui na nossa produção, certo? E você pode ou utilizar o secador, o soprador, ou deixar na temperatura ambiente. Lembrando que sempre dependendo do tempo vai demorar mais ou menos para secar. Só cuidado que o metal, né, quando acelerado, ele costuma absorver o calor, então cuidado para não se machucar. Vamos dar uma secada aqui. Primeira camada aqui, ok. Certo? Uma fumacinha. Deixa aí próximo a vocês também um paninho úmido, pra gente conseguir virar aqui e apoiar essa latinha.
E a gente vai aplicar então por fora. Então, nessa primeira camada, já tem uma super cobertura mesmo. Vou secar novamente e reaplicar, tanto internamente como na parte externa. Bom, latinha pintada já, 2 camadas, tanto dentro quanto fora. A gente vai para as nossas bolachinhas. Eu vou pegar aqui um rascunho para prender essas bolachinhas aqui, que tem um tamanho certinho de 8 centímetros para a gente fazer a tampa, tá? São bolachinhas de MDF. E para facilitar a minha pintura, ó, eu vou fazer aqui um arquinho de fita crepe e vou aplicar meu betume. Na bolacha maior, eu vou aplicar em ambos os lados, porque ela vai servir de tampa, né? A gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. E a bolachinha menor, a gente precisa só de uma parte pintada, que é a parte, né, onde vai ficar acima. A outra parte a gente vai pintar. Então, eu já vou separar meu bolinho aqui. E eu vou usar, então, como eu falei, o Betupen Colors, que também é a base de água, tá? Vou colocar aqui no meu pratinho e vou aplicar na minha tampinha. Fazendo dessa maneira, a gente fica mais fácil de manusear a peça. Como ela é fininha, não tem muito aonde segurar. Então, eu vou aplicar os dois, vou secar e já vou aplicar na parte de trás da minha bolachinha. E aqui já vou aplicar atrás.
sequinho. Agora a gente vai pegar a esponjinha de lixa, que na verdade é aquela lixinha que já tem uma espuma para ser mais confortável, tá? Essa que eu tô usando é 320. Lembrar sempre que quanto mais alto o número, mais fina é a lixa, então a partir da 200, né? Também se for lixa de papel também, vocês já conseguem fazer esse acabamento. E a gente vai, ó, lixar. E a ideia é sim deixar ele mais rústico, então com as bordinhas sem a tinta mesmo, tá? Agora, para quem não gosta desse efeito, pode reaplicar uma segunda camada e deixar essa pintura bem uniforme, tá bom? A diferença do betume para uma tinta é que o betume normalmente não vai ter cobertura, ele vai fazer dessa tonalizada na madeira, então fica com um aspecto mais rústico. E a tinta vai cobrir, vai pintar, né? Vai pintar até ela cobrir. Vai sentir até que vai tirar essa aspereza que muitas vezes fica. Então, feito isso, a gente vai fazer então a nossa chuva americana. Que nada mais é do que os pinguinhos, né? Feito com uma cor contrastante. A minha escolha é o chalk branco, tá? Então a gente vai pegar aqui uma escovinha de dente, dessas bem velhinhas, de preferência, bem simples, e a gente vai umedecer na água as cerdas dela e vai tirar o excesso no paninho, tá? Então não pode ter água na escova, só precisa estar com as cerdas hidratadas. Eu vou posicionar a minha escova na tinta, vou colocar pra cá e vou até colocar um desses papéis que eu tenho para não sujar tanto aqui a minha bancada. E a gente vai posicionar a ponta da escova aqui dentro, ó. Sempre com o indicador, tá? Porque é uma maneira da chuvinha ficar mais uniforme. Então, ó, é como se tivesse realmente uma chuvinha bem delicadinha. E eu vou fazer tanto por dentro, olha só, quanto por fora. E aí você vai fazer a gosto, né? Mais ou menos chuvinha aí do jeito que você gostar mais. Isso aqui eu caprichei. Bem marcadinha. Feito isso, a gente vai jogar mais um jatinho de secador nesse projeto, para aí sim a gente conseguir passar o verniz e dar os acabamentos finais de aplicação de ferragem, tá? Então, mais um secadorzinho aqui, antes de entrar com o verniz.
E aqui também a gente vai passar o verniz, então. Deixa eu colocar o verniz na água para não estragar, né? E aqui eu já tinha separado, então, meu rolinho e meu pincel. Verniz acrílico brilhante, esse daqui é o que eu mais uso, né? Bem se vê pela embalagem. Vocês vão encontrar aqui no Ateliê Arte Coisas frascos de 100, 250 e 500 ml, certo? Prepara o pente então, para a gente vai colocar aí na sua telinha www.atelierdecoisas.com.br. E eu não poderia deixar de convidar vocês a conhecer a nossa loja física, que fica aqui em Santo André, na Avenida Tinga 252, que vocês vão encontrar todos esses produtos, não só no nosso site, mas aqui especialmente para vocês na nossa loja física. Então vamos passar nosso verniz com o rolinho também de espuma. Vou manter aqui preso, ó, vou aplicar uma camada. E aí já vou lá para minha latinha também. Então, vou começar com o pincel nos cantinhos e depois eu venho uniformizando com o rolinho. Da mesma maneira que a gente fez com a tinta, tá? 2 camadas também é o suficiente, porque a tinta chalk também ela dá um brilho bem legal com apenas uma camada de verniz. Eu gosto de passar 2 porque às vezes em algum cantinho, né, não fixa muito bem, e aí a segunda acaba selando melhor. Lembrando também que pode ser acelerado no soprador ou no secador. Balha bem o verniz na peça para também não ficar com excesso. Enquanto eu tô aqui aplicando, para a gente ir para os detalhes finais, eu vou chamar os comerciais para vocês conhecerem um pouquinho mais da tinta chalk. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade e estilo. Voltamos. Tempo fora. Pra gente montar essa cor. Vou separar minha régua e a cola branca que vai ser utilizada agora para unir uma na outra aqui, certo? Eu vou aplicar a cola branca em toda essa parte e vou centralizar aqui no meio. Dou uma verificada aqui com a minha régua, se tá o mais certinho possível, né? Mas para fazer a perfuração, é legal que esteja bem seco essa parte, porque senão a cola vai fazer escorregar. Então, eu já deixei uma aqui já coladinha, né? E aí a gente vai vir com a ferragem, o puxador que acompanha, claro, os parafusinhos. Então, também vai centralizar aqui
vai sobrar cerca de 1,5 cm. Essa partezinha. E aí eu vou finalizar, então, colocando meu parafusinho. Então, ó. Além dessa altura dupla, né? Proteger para o parafusinho não ficar aqui na parte, ainda dá um charme nesse relevo, né? E aí, para finalizar aquele acabamento que eu falei, principalmente aqui, né, onde tinha o cortante, a gente vai utilizar a vela de parafina, né, cera, e a gente vai passar, ó, bem caprichado aqui nessa parte e também na parte superior, para a nossa latinha não grudar na tampa. Feito isso, aí sim eu posso tirar o excesso de parafina com a campainha mesmo. E aí eu vou conseguir colocar a minha tampinha. Olha só que charme e que gracinha que ficou, então, as nossas latinhas. E aí, gostaram? Eu espero que sim. E o meu convite agora é para a semana que vem. Que tal customizar um jogo de pratos para deixar ainda mais bonita a sua cozinha? Com 4 produtos, a gente vai fazer esse papo e eu tenho certeza, vocês vão se apaixonar. Então, o nosso encontro está marcado, quinta-feira, às 16 horas, aqui, no programa do Ateliê Arte Coisas. Super beijo!